E aí, pessoal, boa noite. Beleza? Grande Thiago, sempre bem-vindo. LA, Farbel, Elton, e Biva, Alexandre. E aí, meu neto, tá ouvindo? Fala, papá, boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo bom e você, como está? Eu vou bem. Estamos na luta aqui, né? Nessa quarentena. Estão isolados aí? É um pouco, né? Eu não. Na verdade, eu como tenho um comércio que pôde abrir, aí eu fiquei esse tempo todo aí me cuidando, né? Mas tendo que trabalhar. Entendi. Aí é aquela. Eu estou trabalhando direto também. Também, né? Direto, a gente não parou nem um dia. Bem, pelo contrário, para a gente o serviço aumentou e aumentou bastante. É verdade. Vamos ver até onde vai parar isso, né? Até quando isso vai continuar. Eu acho que tão cedo não vai ser resolvido não, né, papá? É, tem essa questão, né? Tem essa Aqui a questão. gente tem um povo bastante consciente, mas volta e meia tem o pessoal que não está nem aí para nada e acaba prejudicando quem está querendo ajudar, né? Tem falado, escutado pouco aí do Paraná, Curitiba, né? Não é feito outros casos no Brasil, né? Acho que o pessoal aí está mais consciente. A estrutura aqui é boa porque a gente tem um alto índice de problemas respiratórios por causa da nossa umidade e o frio e as diferenças bruscas de temperatura, então os hospitais são bem equipados para isso já, né? Já é uma rotina para vocês, né? A gente já está bastante acostumado com problema respiratório aqui, então de respiradores a gente está bem equipado. Entendi. Foi eu quando eu fui em Curitiba em 2014, de porra, a cidade é essa. A gente que vive aqui no calor de 35 graus, chega aí, 12 eu tava todo agasalhado. Eu acho que foi o lugar. 12 para gente. Cara, eu acho que tirando aquele último dia lá em Botucatu, em 2016, foi o mais frio, foi aí em Curitiba. A gente aqui é acostumado. Cortou, cortou um pouquinho a ligação, eu não te ouvi. Então, Você falou depois de Botucatu? depois de Botucatu em 2016, Curitiba foi o lugar mais frio que eu joguei. Ah, entendi. Botucatu estava frio, né? No último dia, né? Né, acho que tu não lembra, mas no Eu último não tive. é, jogo, no último dia a gente botou até agasalho para jogar, as mesas estavam geladas. Enquanto Eu não tive o prazer de jogar Botucatu, cara. você não foi em Botucatu, Não pude. 2016 foi um ano bem complicado aqui. Eu já estava assim, acabei não indo pro campeonato. mas foi em 2017. Mas eu acho que eu não fui também. 16 e 17, se eu não me engano, eu não Não, joguei. 17 você veio para Caruaru. Eu tive a sorte de cair no seu grupo. Eu acho que foi uma época que eu estava escolhendo um pouco os campeonatos que eu ia jogar. Não estava jogando todos eles. Mas E aí tinha as opções de viajar, né? E aí eu acabei escolhendo para qual que eu ia e qual que eu ia faltar.
E Carol, você vê, a gente jogou o primeiro dia, foi 8-7 para você. Foi. Pô, joguinho bom, hein? Eu enganei muita gente naquele jogo. Tem gente que ficou olhando lá, achando que o cara joga. Não, só tá vendendo as bolas. Foi pura. Eu digo, não. Aquele jogo eu aprendi que. Ali eu comecei a ver um pouco assim. Eu abri 3-1 em você. E um erro que eu fiz em 2016, eu também ganhando o jogo por 3-1, eu não travei uma bola. E você travou, fez 3 bolas, deu lá o bombaço do meio de campo, foi 3-2. Depois eu errei, aí você veio de longe de novo, 3-3. Eu digo, pô, esse cara não chuta, não é de perto. Como é que ele tá acertando de longe? E aí o jogo terminou 8-7. Mas assim, eu abri 2 gols e deixei você virar praticamente. E mesma coisa tinha acontecido em 2016 com outro atleta. Eu praticamente na vantagem, mas fiz essa, não sei como é que a gente pode falar, né? Foi infantilidade e não confiar em si mesmo, que era para ter feito 3 bolas, ia chutar, quer dizer, no mínimo ali tu só daria mais um chute. Então, a gente começa a aprender um pouquinho assim, com os erros, a verdade é essa. Eu digo, isso não se repete. Exato. Na verdade, nem se repetiu, que nas outras vezes que a gente jogou mais uma vez, aí tu ganhou por 2 gols de diferença. Então, porra, nem. Eu tenho pra mim, papá, que eu até faltar uns 2 minutos do segundo tempo, cara, você pode virar um placar de até 3 gols de diferença. Jogando bem rápido, fazendo as jogadas sem caprichar muito, jogando a bola pra frente, indo buscar, finalizando, colocando essa pressão no adversário, ele errando uma bola ou outra, já acaba que você consegue chegar no placar. Então não dá para desistir de forma alguma, não. Eu tenho essa característica de jogo. Treino isso também, papá. Treinar jogar rápido numa situação que você esteja perdendo, que você precise virar uma partida no finalzinho. Então não pode ser uma surpresa para você, né? Você sempre tem que estar É, é, com eu, todo tipo de treino afiado, né? por exemplo, a gente jogou uma Copa do Brasil em Londrina em 2016. E ali acho que foi o que eu fiquei mais chateado. Eu coloquei 4-1 no Barbosa. Já contei isso aqui já alguma vez. Cara, não era para ter perdido esse jogo nunca. Eu falei isso numa live com o Vitor. Eu abri 4-1, o Barbosa tava louco na mesa. Não fazia nada. Ele errava chute na meia-lua. E aí ele foi minando, minando, minando. E eu ainda perdi o relógio. Eu fiquei tão irritado. E perdeu o jogo, Eu papai? perdi o jogo. E ainda perdi o empate, né? Eu tive o último chute. Aí no jogo seguinte foi com você. Só que eu tava com tanta raiva. Que tipo assim, eu não olhei quem tava do outro lado da mesa, praticamente. E aí eu ganhei o jogo. Não sei se tu lembra. Aí eu fiquei assim, porra, como é que eu ganho? Aí para você ver como a gente perde certas classificações. Eu ganhei, eu acho que você foi vice-campeão naquele ano. E eu acabei. Foi, fiquei atrás O do Ricardinho Ricardinho. ainda disse, cara, como é que eu ganhei pro cara que era o líder do grupo, foi o líder, eu acredito. Ali não sei como é que ficou. E estava com o jogo ganho com o Barbosa e perdi aquele jogo. Aí aquele jogo me tirou praticamente. Assim, eu fiquei meio que desnorteado. Aí depois ainda perdi pro Pedro. Aí depois pega o Pedro na prata, ganha. Não tem muito fundamento. Tem coisa que você não mantém uma sequência, você não tem títulos. A verdade é essa. A bem da verdade, cara, você tem que jogar todo o jogo individual, né? Você não pode carregar os erros que você teve na mesa passada É. pro jogo seguinte. Tem que pensar sempre em fazer o melhor, com tranquilidade, com estratégia, fazendo as coisas bem feitas para não
não sentir nenhum tipo de pressão, não trazer um resultado ruim, ou achar que agora já não vai dar mais, não vou chegar lá na frente. Isso acaba prejudicando tuas partidas seguintes, né? É, Então eu tenho para mim, assim, quando eu vou jogar um campeonato, eu me permito perder. Eu acho que não tem problema nenhum a gente perder um jogo. O jogo que você não pode perder é a final, é, ou aquele último jogo da classificação. Esse jogo, você não tem muita opção de perder. Mas principalmente numa Copa do Brasil, onde é um campeonato de pontos corridos, que uma derrota não vai fazer muita diferença, principalmente no começo do campeonato, você perde a partida e simplesmente absorve bem isso, vai para o outro jogo, limpa bem o time e tenta fazer o teu melhor de novo, né? Não dá simplesmente para pensar que uma partida mal jogada pode afetar o teu campeonato. Não vai afetar, não. Psicologicamente, você tem que pensar sempre dessa forma. é verdade. Assim, para a gente começar aqui, só para te lembrar, eu não te falei no início, essa live ela tem uma duração de 1 hora. Normalmente, Tá? as perguntas, o bate-papo passa um pouco. Então, quando não vai aparecer para você, mas vai aparecer para mim, 30 segundos restantes, eu encerro a live e aí começa uma segunda e aí vai o processo normal. Normalmente quem está volta e aí a gente vai bater no papo para responder todas as perguntas. O Beleza. pessoal estava reclamando bastante que eu não perguntava o que eles perguntavam, né, as perguntas dele. Então, eu tenho uma equipe técnica que está online, que fica vendo essas perguntas e manda para o meu WhatsApp. E aí a gente vai perguntando. Se já respondeu, a gente passa, se não, a gente vai perguntando aqui, e você vai tirando conforme a situação. E assim, Legal. para mudar um pouco, para sair sempre da mesma pergunta, sempre como é que você começou a jogar? A gente teve a ideia de ser um pouco diferente. É uma mesma pergunta, mas com sentido mais para frente. Na verdade, como é que nasce um grande campeão? Eu acho que com a vontade. A pessoa não nasce campeão, né? Ela tem que ter essa vontade de crescer sempre, de melhorar, enxergar lá na frente, ter uma meta, um alvo. Não pode ser, não pode ser só a vontade também, tem que ter dedicação, tem que ter concentração. A gente tem, a gente nunca tem, Papa, um foco numa coisa só. Então a gente tem sempre que estar pensando em outra coisa. E isso acaba atrapalhando não só o futebol de mesa, como qualquer outro hobby que esteja praticando. Então eu tenho isso para mim que o futebol de mesa, para você ter ele numa qualidade alta, ter um bom rendimento, você precisa de treino, treinar direito, treinar correto. Não é treinar vendo televisão. Eu vejo muita gente que vai, eu vou treinar, limpa a mesa, coloca o time na mesa e liga a TV ou liga o som. Não, quando a gente está jogando, a gente não está com, com a TV ligada, não está passando esporte lá, não está ouvindo música. Então, são coisas que eu vejo muita gente pecar nesse sentido. Então, o treino direito é aquele treino onde você vai fazer no treino o que você vai fazer no jogo. Então, tem que ser muito próximo, tem que ser muito real o treino. O treino também tem que ser concentrado. Então, eu comecei a entender isso muito tempo depois de jogar. Já não tinha o mesmo rendimento de antes, e aí eu precisava de alguma coisa a mais, então eu fui buscando para ir me aperfeiçoando. Mas, papá, eu acho que tem muita gente que conhece essa história. Quando eu jogava bem pequeno lá no Barracão, lá em São José dos Pinhais, eu tinha um péssimo rendimento. Eu jogava direitinho, mas não acertava os gols, não terminava a jogada. E aí o que acontecia? Perdia, jogava 10 partidas no dia, perdia 8, 9.
E cada partida que eu perdia, eu ia para baixo da mesa chorar. Aí eu ia meu paizão lá me buscar, né? Fala assim, É, vem, filho, não desiste. Arruma, acontece, o pessoal joga muito tempo, não pode desistir. Aí enxugava a lágrima, ia para a próxima partida, perdia de novo, ia para baixo da mesa chorar. E eu acho que isso, no final das contas, era bom. Que isso foi me fazendo ter cada vez mais vontade de ganhar para ver se ou parava de chorar ou aprendia direito a jogar, tu né? tinha quantos anos quando isso acontecia? Eu tinha 10, Não. 10 para 11 anos. Eu acho que era 10 para 11 anos. E a partir daí você. E fui. Eu comecei a jogar bem, assim, de conseguir acertar as jogadas e começar a pensar no que meu pai tentava me ensinar. Eu comecei a jogar melhor, assim, quando estava chegando perto dos 14 anos. Ou seja, deu uns bons 4 anos aí jogando direto com gente da minha idade, porque na época a gente tinha uma categoria infantil, então tinha os meninos que jogavam, e aí não, eu comecei a desenvolver bem depois de uns 2 para 3 anos jogando, e quando eu estava com uns 14 anos, já acho que já até alcançava melhor na mesa, aí sim começou a melhorar meu jogo, ter um pouquinho mais de consistência, e quando eu cheguei com 16, daí já estava difícil do pessoal adulto me ganhar. Ah, então no 16 tu já estava no nível competitivo. Bem competitivo. Já, já com 16 anos, já não, na minha categoria aqui no Paraná eu já não estava mais perdendo. E aí com 17 para frente foi que eu dei um bom upgrade aí no meu jogo, melhorou muito até os anos 2000 aí, daí que eu comecei a dar uma recaída. Ah, entendi. Mas assim, vamos lá. Então, esse aí é o início, né? Quando você começou. E para chegar ao nível que você chegou, se não me falha a memória, você tem 5 títulos brasileiros e 5 títulos de Copa do Brasil. 6 de Copa do São Brasil. 6. Acho que sim. Quando você foi que viu que poderia chegar a esse ponto? Eu vi que você disse que primeiro teve um objetivo, eu escutei no podcast, que era ganhar o primeiro. Após do É primeiro, o que é que te fez ter essa visão e chegar a esse ponto que você chegou, de ser um super campeão? Eu tinha. Quando eu comecei a jogar bem, por volta de 96 mesmo, se eu não me engano, eu ganhei um, um campeonato sub-18 brasileiro e foi em 96. E aí eu já tava, como eu já estava jogando muito bem, não tive problema nenhum para ganhar o sub-18. Eu ainda pensei comigo, eu falei, agora como eu já estava jogando com o pessoal da categoria adulto, já tinha um bom resultado contra eles. Eu pensei comigo, eu falei, vou pro adulto já, eu quero jogar o adulto, eu quero melhorar. Eu sempre tive isso para mim, que precisava melhorar sempre. E se eu ficasse na categoria sub-18, ganhando vários jogos seguidos, talvez eu não desenvolvesse do jeito que eu queria. Então eu fui para o adulto, se eu não me engano, já no ano seguinte. E aí fui super bem. Eu estava com 18 anos na época. Fui super bem no campeonato. Perdi, se eu não me engano, a semifinal para o Laguna. E fiquei em terceiro lugar no campeonato adulto, no primeiro adulto que eu joguei. Então já foi um sensacional a posição. Era muito mais do que eu esperava. E no ano seguinte, que foi 2019, eu já ganhei o campeonato. Era um formato de disputa diferente. Eles fizeram uma série ouro com os 8 melhores classificados, em vez de fazer o mata-mata. A partir dali, eles fizeram todos contra todos. E eu cheguei na última rodada precisando do empate. E empatei o jogo num belíssimo 2-2. Quase nada nervoso o jogo. E fui campeão brasileiro a primeira vez, assim, em 99. E aí eu tive uma perda de interesse. Daí eu não tava mais com aquele foco. Assim, pô, cheguei, ganhei,
era o que eu queria, era o que eu precisava fazer. Ganhei o campeonato e acabei perdendo um pouco do interesse. Aí já não treinava mais, parei de anotar os resultados. E isso acabou influenciando diretamente no meu jogo, né? É. Que 2000, 2001 eu caí bastante meu aproveitamento e só fui recuperar a boa vontade de jogar lá por 2006, 2007 só. Então, praticamente você. Eu não coloquei essa pergunta para você, mas eu vejo que você teve três fases. Você teve a sua fase inicial, né, categorias de base, sub-15, sub-18. Teve essa segunda fase aí, que foi a parte o objetivo dos primeiros títulos nacionais, e depois você meio que para e volta em 2006. Depois, é basicamente quando eu chego para jogar em 2012, eu só peguei 2 anos da bola de feltro. Você ganhou muita coisa na época, né, dessa bola. Eu acho que não só você, né? O Quinho também, concorda? Né? Teve uma, Sim. eu acho que teve ali uns 3 ou 4, eu acredito. Eu só me recordo no momento de você e dele, onde foi realmente um gigante. O que eu escuto é que aquela bola de feltro, ela era para quem era bom, né? Quem tinha talento mesmo. E a bola, Eu sempre falo, e a bola de feltro, papá, só para dar uma deixa aí, eu falo que a bola de feltro fazia curva, tanto no ar quanto na mesa, então era extremamente difícil de controlar mesmo. então. E aí, em 2014 é quando entra a MF. Existe um Robertinho de feltro e um Robertinho MF da existe. Eu sei que existe. Agora, eu lhe Existe. pergunto, a MF, ela não te fez deixar de jogar. Jogar você sabe. Ela melhorou para os que são inferior? Eu não diria inferior, papá. Eu diria que o estilo de jogo de cada um acabou ficando um pouco mais favorecido com essa bola que corre um pouco menos na mesa. Então a pessoa que sempre teve dificuldade no toque, acabou a dificuldade, não existe mais dificuldade no toque. Então agora ela vai tocar e a bolinha vai parar onde ela quer. Então o grande detalhe da bolinha de feltro era você conseguir fazer as jogadas com uma bolinha torta e você sabendo que ela vai entortar. Então existiam técnicas para jogar. Por exemplo, eu nunca pegava nela de frente. Eu sempre tocava de lado na bola de feltro. Porque a hora que você batesse de frente nela, ela ia escolher um lado e ia cair. Então eu batia de lado nela já, sabendo que eu ia jogar ela para o lado. Então eu jogava a bola para o lado para depois jogar para o outro. Então eu ia consertando, cada toque eu ia consertando a bola. Então era um jeito de jogar. A grande vantagem dela é que mesmo ela ficando torta, você conseguia fazer um chute com excelente qualidade. A bola virava bastante, ela subia muito, então você não tinha dificuldade de virar a bola. Que com essa MF agora a gente tem uma tremenda dificuldade. A gente não, né? Eu digo pessoalmente, porque o meu time é muito alto, ele tem pouco grau, ele é grau 20. Então, se a bola ficar muito torta, a chance de eu conseguir fazer um gol por cima já caiu pela metade, não tem mais como. Então, e a bola de feltro não, a bola de feltro, como eu disse, ela fazia curva, então dava um efeito nela, jogava na gaveta como se nada tivesse acontecido. E já a bola de microfibra, quanto mais torta ela tiver, menos oportunidade de fazer o gol eu tenho. Entende? Você foi para a Copa do Brasil de 2017? Foi. Foi. Foi que a gente jogou. Lá em Porto 2017, Alegre. Porto Alegre fui. Tu lembra que a gente ganhou uma bola de feltro? E que seria. Lembro, antes, Antes. para treinar. Tu lembra? É, Lembro.
eu tinha testado aquela bola em 2016, que o Éder ganhou umas, foi do PRP, se não falar a memória. Eu achei a de 2016 um pouco menor e aquela um pouco maior. E muita gente chiou, né? Teve até jogador, atleta que recusou de ir para a Copa do Brasil se tratando de uma bola de feltro. O que é que tu diz? Onde foi que aquela bola foi errada? Qual foi o erro? Por que ela não foi aceita? Não vejo erro, papá. Eu sou fã da bola de feltro, eu gostaria muito que ela voltasse, justamente por causa dessa situação de você poder ter mais opções de chute, mais equilíbrio no chute a gol e não no toque. Então, eu sempre gostei da bola de feltro. A bola de feltro você coloca ela em qualquer ponto da mesa, puxa o teu botão no teu campo, você vai fazer um chute de qualidade, ela vai entrar por cima do goleiro. Então, eu sou fã da bola de feltro, gosto muito dela. Quando me avisaram que a bola ia ser de feltro, eu amei, recebi a bola, fui jogar, comecei a fazer o treino com ela. Eu amo, porque essa oportunidade de você colocar a bola bem torta na mesa e dar um chute como se estivesse reto e ela entrar por cima, para mim é o céu, é o paraíso. E treinei com a bola, acho que umas 2 semanas. Aí quando eu fiquei sabendo que não ia ter a bola de feltro, que ia voltar a MF, eu falei, pô, então não tivessem mandado, não tivessem feito, Foi. né? Porque, por incrível que pareça, a gente tem homologada os 3 materiais, né? A microfibra, o feltro e o EVA. É. Então, não, não se ofereceram o campeonato para fazer com a bola de feltro, mandaram a bola de feltro, tinham que ter mantido. Eu acho que tinha que ter sido feito. Se não me engano, eu ganhei esse campeonato lá em Porto Alegre com a bola, com a MF. Mas Foi, eu gostaria que tivesse sido com a de filtro. tinha treinado para isso. Eu treinei, eu peguei muito pouco a bola de feltro, somente 1 ano e meio. Conheci pouco dela, entendeu? Mas eu vi que realmente ela tem um chute muito melhor. E também de fazer gol contra, né? Porque aquela bola, quando eu dei um chute aqui, ela voltou de uma forma que eu digo, caramba, nunca tinha visto. Agora a questão de treino, Robertinho. Eu acho que para aquele que está chegando, para aquele que é iniciante, você tem algum incentivo, algum direcionamento para que a pessoa inicie, tipo, você falou inicialmente, que é uma coisa que eu concordo, que é treinar sem a TV ligada, silêncio, né? Você ter concentração ali naquele jogo. Então, para você, o que é que vale mais? Treinar sozinho ou treinar com o adversário? Assim, com um amigo de clube, fazer um amistoso. O que é que vale mais para você? Tudo conta, papá. Tudo vale a pena. Qualquer coisa que você possa fazer para evoluir o teu jogo conta. Se você pegar um livro de algum campeão, uma biografia, e der uma lida, isso também conta. Então, tudo que você fizer em prol do esporte que você pratica vai somar. Como o nosso esporte ele é de concentração, ele é de habilidade, ele é de precisão. Então, se você for dar uma olhadinha na literatura de cada um dos esportes que envolvem essas habilidades, você está treinando. Você pega um livro para ler, vai ler um romance, você está só olhando a história. Mas se você pegar uma biografia ou um livro técnico que fale alguma coisa sobre o esporte, que fale alguma coisa que vai somar para o teu rendimento, para o teu treino, tudo isso já está contando. Então, o nosso esporte, como eu falei, a gente precisa de precisão, precisa de concentração, precisa de estratégia, planejamento, tanto na hora de atacar quanto na hora de defender. Então, qualquer coisa que você tenha de treino quanto a isso já vai te ajudar. Na mesa, treinar um pouquinho de aproximação, passagem de defesa,
finalizações, chute a gol, chute com a bola um pouquinho torta, chute com o goleiro adiantado. Isso sempre vai contar. E nada substitui uma boa partida com um sparring. Tá? Eu Entendo. tenho um treinador, acho que está até online aí, meu primo Rogério. Quando chega perto de campeonato complicado, eu tenho que ligar para ele, porque é um cara que sabe me marcar. Ele coloca dificuldade para mim. Então eu preciso jogar com ele e enfrentar essas dificuldades, que é assim que você evolui. Quanto mais difícil tiver o adversário, provavelmente melhor você vai jogar. Entendi. Uma coisa que eu sou bem curioso em relação a isso. Essa última final, por exemplo, né, você perdeu a última bola e perdeu o título na última bola. O Sim. que é que faltou para você naquela última bola? E na sua visão, o que é que teve para o Tico Mico de precisão na última bola? O Tico foi sensacional na pegada, né? O rebote ficou ruim em distância, mas numa posição boa. Se o rebote sai na lateral, não teria dado tempo dele fazer uma jogada. Eu teria sido campeão. Isso. Então, não foi nem questão de sorte dele, foi questão de habilidade mesmo. Era um toque difícil de fazer. Ele dá um toque lá com o botão que está na meia direita dele, já pegando a bola, posicionando para o gol. Ele dá a volta mais por obrigação, mas ele já sabia que já estava na reta. Então ele dá a volta, olha, já segundos depois de sorte. Foi uma habilidade dele ali. É outro atleta que joga para frente, joga para fazer gol, joga buscando resultado. E eu até vendo depois, eu demorei bastante tempo para ver o vídeo da partida, que aquela derrota foi bem sofrida para mim. Eu demorei para ver. Quando eu vi o vídeo, eu coloquei a bola numa situação horrível, se eu não me engano, no meu nono toque. E consegui consertar de forma sensacional. Se eu não conserto aquela bola, O que tinha feito? se eu furo, se eu cerco, se eu entrego para ele naquela situação, ele não teria dado tempo dele ter feito a jogada e empatado o jogo na campainha. Então, até por preciosismo de toque, eu acertei a jogada para ele ser campeão. Então, não é nem o que está escrito, é o que eu digo do merecimento. Ele estava na hora certa, fazendo as coisas na hora certa. Foi praticamente a mesma coisa que me deu o título contra o Kim em 2009. Um erro dele, eu consegui fazer uma jogada que me deu o título, e a mesma coisa aconteceu aí com o Tico, né? Um erro meu no finalzinho do jogo, por preciosismo também, que eu não precisava ter ido para aquela posição da mesa, eu fui por segurança, e acabou que ele foi coroado campeão aí em cima Não, foi uma bela de uma vitória. falha de último chute, Ali, que a bola não estava reta, né? Diga-se de passagem. então, ali tu acha que foi mais um erro técnico ou um erro meio que psicológico? Ficou nervoso? Não, ali foi técnico. Não tem como ficar nervoso num jogo desse, papá. É muita final junta, é muita coisa que você acaba acostumando. Então eu não estava nervoso. Se tivesse nervoso, talvez eu tivesse errado o toque, né? E teria me favorecido. Mas aquele toque que eu acertei para deixar a bola numa posição para poder chutar foi a pior coisa que podia ter me acontecido no jogo. Então foi uma falha técnica. E isso, Falha técnica. isso aí. Eu tinha essa curiosidade. Vou perguntar a ele. A gente já vai chegar o momento. É assim, a gente conversando essa semana, foi quando eu descobri que você fez educação física e, e também que você tem um trabalho, né, no futebol de mesa, como treinador, como técnico. E como é que isso surgiu? Eu não vou mentir, eu fiquei muito curioso e ganhei um seguidor em relação a isso. Como é que surgiu essa ideia para você de trabalhar em cima disso e ver que tem mercado para isso? Não que eu enxerguei um mercado, papá, foi mais uma coincidência.
Um amigo que joga com a gente lá no Dom Pedro precisava de umas dicas, ele estava com o jogo dele estagnado, ele falou, ó, não consigo melhorar. Como que eu vou fazer para melhorar? E veio perguntar para mim. Ele falou, Robert, como é que eu faço para melhorar? Aí eu falei, pô, legal você ter vindo perguntar isso. Vamos fazer um treino ali. E aí eu acabei saindo do campeonato que a gente estava, que era campeonatinho que a gente jogava toda quinta-feira. Saí do campeonatinho e fui para a mesa com ele e falei assim, vamos jogar aqui umas 3, 4. Olha, ele dá o primeiro toque, dá o segundo. Quando ele foi dar o terceiro, eu falei, tá, para tudo. Onde é que você está indo? O que você vai fazer? Aí ele, eu tô indo perto da área. Como perto da área? Quando você está saindo de bola, você já tem que estar sabendo de onde vai chutar. Você está sem planejamento. A gente não joga mais o leva-leva. Vai tocando até errar. Então o toque não pode ser aleatório. Eu não vou simplesmente fazer o que eu quero e aí chega lá na 10ª bola, agora eu vou resolver chutar. Aí tá muito errado. Aí, quando eu perguntei para ele, ele ficou me olhando, meio que não entendeu. E aí ele fez a jogada, terminou a jogada, fez o gol. E aí eu perguntei para ele, e aí, foi bem? A tua jogada foi perfeita? Aí ele foi, né? Eu fiz o gol. Eu falei, não foi. Você não tinha programado chegar daqui para chutar, você não contou os toques direitinho, você ficou para arrumar a última bola numa situação que, se não arrumasse, não daria mais para chutar, ele ia perder a jogada. Eu falei, então você fez tudo sem planejar e no final fez o gol. Eu falei, grande coisa, quero ver você fazer isso 10 vezes, porque são 10 vezes que você vai fazer isso no jogo. Então, se você for fazer 9 ataques, 10 ataques num jogo e não planejar nenhum, então você está jogando errado. E aí, no primeiro ataque dele, ele já percebeu qual que era um dos defeitos. Depois, aquelas situações de jogar escondendo a bola da defesa adversária, jogar pensando que o botão tem que ficar próximo de onde você está indo, escolher direito a jogada, ver o que você faz de melhor para depois fazer. Então, ele não tinha essas ideias, assim, eu fui passando para ele. A gente jogou a primeira partida, na segunda ele começou a melhorar, e aí, antes da gente jogar a terceira partida, ele perguntou, escuta, você não é professor de educação física? Eu falei, sou. Ele, então por que você não me dá aula? Eu pago para você fazer. Eu falei, beleza, vamos marcar um dia para a gente vir jogar sozinho, e aí eu vou te passando as estratégias, as dicas, tudo que eu fiz lá, tudo que eu criei sozinho em 2011, eu ia passar para ele. Ele gostou da ideia, a gente começou a fazer o treinamento, ele evoluiu bastante, e aí depois ele acabou desistindo. Ele tinha uns 3 hobbies, e aí escolheu um deles, focou naquele, abandonou o botão, o outro hobby foi fazer o que ele gostava de fazer, o que deixava ele feliz. Quem sabe as tuas aulas, nesse caso, ao menos mostrou para ele que tem que se ter um foco. Então ele sabia que nos 3 hobbies ele não ia ter sucesso. Ele teve que se dedicar para um. Exato. Ele tinha que se dedicar em um. Porque era um cara que era muito competitivo e ele não tinha foco para fazer as coisas. Então, quando ele colocou o foco e ele percebeu que ele tinha que fazer o que ele gostava, ele escolheu um dos hobbies e foi para lá. E a gente se encontra ainda, ou às vezes ele me liga, a gente conversa e ele fala assim, pô, o que você me passou para o futebol de botão eu uso hoje para a corrida. E tá correndo, tá ganhando medalha, mostra medalha para mim, eu já tive várias notícias dele correndo e recebendo medalha e só melhorando o tempo, então eu sei que para alguma coisa para ele serviu também. Não, serviu. E as aulas que eu dou, e as aulas que eu dou, papai, são extremamente individuais. Então eu tento entender direito quem quer ter a aula, o que essa pessoa faz, o que ela tem, o que ela gosta de fazer. Foi o Ronaldo, o Aquino. Eu não queria falar, mas foi. Eu não queria dizer agora. Foi. Eu vou tentar responder as perguntas do pessoal aí também. O pessoal tá mandando. Desculpem também. O pessoal tá mandando aqui, depois a gente vai putando elas. Eu não estou muito acostumado com o Instagram aqui, então já viram que é o da patroa, né? Então, a partir do que vai chegando as mensagens aí, eu vou interagindo também para todo mundo ficar
fica à vontade para perguntar o que quiserem, que quando conseguir ler aqui, eu já vou respondendo. E aí, eu preciso entender direito, porque é o que a gente faz isso na educação física. Então, eu preciso entender, porque tem gente que tem problema cardíaco, tem gente que tem problema no joelho, tem gente que é mais forte, tem gente que é mais rápida. Então, é a mesma coisa para o futebol de botão. Eu preciso entender o que cada um faz para montar uma espécie de treinamento individual para cada um, para tirar o melhor de cada um. Não simplesmente para dizer assim, não, faz isso igualzinho a mim que você vai ser campeão brasileiro. É mentira. Não tem como a gente fazer. Porque é um jeito de jogar que eu criei, que serve para mim, para minha altura, meu grau, minha palheta. Então, tem que ficar confortável para a pessoa que hoje é para os meus alunos, tem que ficar confortável e eles têm que aprender que o futebol de mesa não é um esportezinho de criança. É um esporte que exige bastante concentração, existe muita precisão, força mental. Então, se você quer ir longe nesse esporte, tem que ter dedicação. Esse ano, eu acho que nos últimos... Quando eu voltei para a minha cidade, no final de 2015 para cá, eu acho que eu fiquei meio que numa rotina, sendo repetitiva, eu cheguei a engordar quase 20 quilos, depois que eu vim para cá. E esse ano, teve a pandemia que infelizmente parou, mas eu estava numa pegada muito boa. Desde o dia 14 de janeiro até o início da quarentena, eu já tinha perdido 4 quilos. E isso reflete nas mesas. Ou até a forma, pelo menos é o que eu sinto. Não tenho nenhum treinamento específico. Mas você sente quando você vai chutar uma bola, a envergadura. Então, quando estava... Praticamente eu já voltei, né, ao que eu tinha perdido. Esses dias, sem exercício, sem nada, então já voltei já uns 2 quilos. Mas eu com 4 quilos a menos, eu estava jogando muito mais leve. Né? E acredito que você há de concordar com isso, né? Praticamente você faz em cima disso. E realmente faz resultado. Eu vi que com a perda de peso, eu já tive mais um volume de jogo mais rápido. Isso contribui muito. Você falou que tem alunos. Acredito que você deve atender alunos fora de Curitiba. Sim. E como é esse trabalho? Você tem gostado de fazer esse trabalho em relação... Porque uma coisa é estar presencial. Né? Como eu falei para você, eu escutei que você fazia isso, mas não entrei muito em detalhe, em Buenos Aires, que foi com Ronaldo. Não é isso? O Ronaldo é meu aluno. Não é o Aquino. É um outro Ronaldo. O Baltazar. Isso. Mas assim, eu escutei, meio que fiquei... Não entrei muito em detalhe. E a gente conversando, você falou que tem alunos online. Você gosta disso? Como é esse seu treinamento online? Você tem... Assim, como é... Pode falar. O treinamento online, ele é bem mais complicado de fazer. E realmente eu não consigo fazer uma adaptação da jogada dos meus alunos, porque eu não estou com eles fazendo a jogada. Então o treinamento online é para ensinar direitinho como que é a respiração, como que você respira para jogar, como que você se acalma, como que você monta a tua estratégia. E as pequenas habilidades de toque de bola para não ter muitos erros. Então a gente precisa minimizar os erros e fazer uma espécie de treinamento que eu montei em 2011, que é justamente para você descobrir o que você faz de melhor e para você aprimorar isso. Então você não pode simplesmente ter só um ponto bom de chute. Porque um ponto bom de chute hoje ele é marcável, né, Papa? Você precisa ter pelo menos 3 pontos de chute, que é o que eu chamo de 80%. Então, se você chega de um lugar para chutar e você não tem 80% de aproveitamento, você está indo para o lugar errado chutar. Eu gosto de chutar de longe no canto direito. Qual que é o teu aproveitamento nesse tipo de chute?
É, Eu nunca vi. Eu falei, então faz, arruma a bola 10 vezes no mesmo lugar, chuta 10 vezes no canto, vê se você acerta as 10. Porque se você estiver acertando 6, você é péssimo nisso, inventa outra coisa para fazer. é, Então, meu treino online, ele se baseia nisso, tá? Para o pessoal descobrir, falar para mim o que eles fazem de melhor. Eu passo esse treinamento para eles fazerem sozinhos em casa, fazendo a respiração correta, com calma, com o botão sempre limpo. Não pode simplesmente pegar um botão e dar 30 chutes, porque o chute vai vai. alterando. Então, você já não tem um padrão no treino. Você precisa de padrão de treino, que é o que você vai encontrar no jogo. Muita gente limpa o time no primeiro tempo e no segundo, então o botão está sempre limpo. Aí quando você vai treinar, você joga com o botão sujo. Tá errado. Você está treinando com o botão prendendo e está jogando com o botão correndo. Então, essas situações assim que às vezes parecem tão simples falando, mas a pessoa que está treinando não está atenta a isso, não está fazendo isso. Então, esse treino online que eu passo é justamente assim, e eu cobro do pessoal esse percentual. Manda para mim o percentual, eles me mandam via foto, eu faço uma análise e já digo, olha, vamos aperfeiçoar as jogadas agora para chegar nos pontos de melhor aproveitamento. E aí a gente vai seguindo, vou acompanhando. Faz pouco tempo que eu dou aula online, geralmente é só presencial, né? Então, essa é uma das dificuldades de você dar aula não estando junto com o atleta ali, né? Mas dá para ajudar, papá. Às vezes só eu falando alguma coisa aqui na live aí para o pessoal que está online, a pessoa pode pegar e falar assim, poxa vida, eu nunca tinha me atentado na respiração. Como que é a respiração? É. Entende? Aí a pessoa vai atrás, vai ver na internet, vai ler um livro, que foi o que eu fiz, e vai aprender, vai aprendendo sozinho. Eu acho que eu li um livro que você indicou para ela. Esse livro está fora de catálogo. Já rodei para encontrar esse livro e não consegui. Me fugiu da memória. Alguém prestou para ela, O método, alguém prestou para ela, ela fez, tu tem um período aí para ler. Lê. Mas é um livro voltado em atletas, é de educação física. Eu acho que foi indicação sua. Ele está aí online, ele deve responder. Sobre esse seu treinamento hoje, como é que está a sua agenda? Caso alguém te procure. Tem alguma demanda? Vai ter tempo para fazer isso? Está disponível? a gente, a gente pode conversar, né? É o que eu digo, a gente tem que ver aí o que o pessoal tem de disponibilidade à noite também, porque eu trabalho direto, chego em casa só depois das 7 horas da noite. Eu saio por volta de 6h15 da manhã de casa, chego depois das 7 da noite. Cara, Então, eu geralmente falo com o pessoal, olha, para a gente começar a ter aula tem que ser 7h30, porque qualquer atraso de trânsito ali eu já não chego. E eu gosto, se a gente tem um compromisso, eu trato isso com extrema seriedade. Então, o cara que vai me procurar para me ter como professor vai ter que fazer as coisas certinhas, senão vai desistir. Sou extremamente exigente. Eu acho que como eu lido com bastante seriedade o futebol de mesa, eu acho que a pessoa que quer ser minha aluna também tem que fazer isso. eu Então, já descobri um aluno teu virtual aqui. Já recebi a mensagem. E agora eu sei porque tipo, o cara chegou há tão pouco tempo, mas está incomodando. Eu já perdi umas partidas pro Chico e ganhei outras, mas assim, eu fico observando. Esse cara, ele veio de uma modalidade, né, que se não me falha a memória, é um leva-leva que tem lá no bairro dele, e de uma hora para outra ele tá faltando um pouco. Tá faltando algum triz aí pro Chico estar sempre entre os melhores aqui de Pernambuco. Ele é um aluno virtual, isso é bom. Acho que logo, logo tá, você vai ter mais. tá faltando uma meia dúzia de aula presencial aí, ele já vai estar voando. Cara, não, agora entendi. É fato isso. Isso aí não tem para onde. Não tem para onde. Então, sobre esse seu trabalho, eu acho que está bem esclarecido aqui. Claro que você não faz a pessoa jogar, né? A pessoa que vai ter que se dedicar e escutar aí o que você tem a dizer. E quem quiser entrar em contato, pode entrar, né, Robertinho?
Pode sim. Eu deixei meu número de celular uma vez lá disponível. Peço desculpas pro pessoal, porque às vezes o pessoal me manda mensagem de manhã e eu vou responder à noite. E já vou pedindo desculpa desde já. Se vai entrar em contato comigo, pode saber que vai ter resposta. Eu vou colocar. é, eu dou dica também, tá? Não tenho. Eu não dou só aula cobrada. A pessoa quer uma dica do que fazer, eu ajudo também. Tenha um pouquinho de paciência, mandem um WhatsApp para mim lá, eu vou responder, vou gravar um áudio para vocês. Meu interesse é que todo mundo melhore. Eu gostaria de ajudar o maior número possível de atletas aí. Se todo mundo melhorar um pouquinho com o que eu falo, já fico extremamente satisfeito. Aqui, eu vou começar a fazer umas perguntas aqui que o pessoal tem deixado para a gente. Manda. Antes de eu fazer essa pergunta, é porque eu já escutei tanta lenda a teu respeito, quando eu comecei a jogar. Por exemplo, você joga com uma paleta de celulóide transparente, ou é acrílico? É Acrílico. acrílico. Pronto. Todo mundo reclama, enfim, tal. Eu vejo você limpando muito seus times e sua paleta. Eu já escutei uma vez de uma figura aqui, foi logo no início. Ah, o produto que o Robertinho passa na flanela é importado. Eu digo, homem, na época eu nem viajava para jogar, tá? Né? Só isso que eu digo, homem, o que tem de dificuldade disso? Ver o rótulo do produto do cara importa também, criatura. Isso é verdade, Robertinho? Nenhuma dessas coisas é verdade. Eu lembrei de um detalhe, papá. Eu tenho uma paleta de celuloide transparente que eu jogo dadinho. Mas futebol de mesa, 12 toques, eu jogo com uma paleta de acrílico. Ela é de medida 1,35 e fui eu que fiz. A primeira paleta quem fez para mim foi o Lorival. E as outras 4 que eu tenho, se eu não me engano, veio uma pergunta aqui, então já fica a resposta para o pessoal aí. Eu tenho 4 palhetas idênticas e eu fiz acho que 16 palhetas e só 4 ficaram iguais, sendo que todas eram da mesma medida, tanto de espessura quanto de diâmetro. Isso acontece por causa do material. Quando você pega uma chapa de acrílico, ela é enorme, ela é de 1,80 m. Aí você corta ela e vai fazer uma palheta. Quando você faz a palheta, você pode ter pego o meio da chapa ou pode ter pego a borda da chapa. Isso vai fazer diferença na flexibilidade da palheta. Então tem gente que joga 6, 7 anos com uma palheta, perde ou quebra, sabe a medida, manda fazer outra igual e não fica igual. Não dá para fazer uma. Você tem que mandar fazer 10, 12, 15 palhetas. Uma delas vai sair igual. Tá? Então é isso que vocês precisam também entender. A minha palheta, eu tenho 4 palhetas. Uma o Lorival fez, já está na maleta, esperando as outras quebrarem. Eu jogo uma que fui eu que fiz, que é a que eu jogo atual. A minha reserva foi feita pelo Ricardinho Riema, lá de Goiânia. Ricardinho. Ele que me ensinou a fazer a palheta. Ele me ensinou lá na nossa fábrica, que a gente comprou uma época. Ele me ensinou a fazer a palheta. E aí essa palheta que ele fez ficou perfeita, é a minha reserva. Qualquer coisa que aconteça com a minha, eu já pego essa. E tenho mais uma que fui eu que fiz, que também fica em casa, só esperando rastreou, ou perder, ou ela quebrar, acontecer alguma coisa. E eu mantenho sempre as 4 palhetas iguais. Só de pegar ela na mão eu já sei que é a minha palheta, não tenho nenhum tipo de dificuldade quanto a isso. Meus times, eles são idênticos. Cara, Né, papai? Essa é o que eu queria saber, né? Não, você já tinha me dito. Meus times são idênticos. Você, na conversa que a gente teve, eu liguei pro Peste, eu digo, cancela todas as alturas. Tá lá com a porrada de time. Ele fez, não, eu digo, não. Vai ser a mesma altura, vai ser o mesmo time. Porque, na verdade, eu tinha feito uma sequência de time, mas só alterava na altura. O atrito, era tudo mesmo. Eu achando que a mão pesada, eu vou jogar com esse time mais alto ou mais baixo, né? Eu ia tentar encaixar nisso, que o meu sonho é fazer o que vocês fazem. É jogar um campeonato,
passar a mão na mesa e dizer assim, não, eu vou querer esse time aqui. Eu tenho que fazer isso. Quando eu fizer isso, eu me sinto realizado. De jogar um campeonato com 4, 5 times. Eu ainda vou chegar a esse objetivo. Então, aquela palhinha que a gente deu, liguei para o pé e digo, todos na mesma altura. Aí ele fez, então tá certo. Disse, não muda. Já é o que eu tenho e é o que vai continuar. Porque foi o que você me disse. A bola mudou e você não mudou o time. Você pode ter caído um pouco de rendimento, mas depois voltou a ter o mesmo rendimento. Eu particularmente vejo você como em campeonato de pontos corridos, você joga muito. Já parou para ver a tua média de quantos campeonatos pontos corridos já ganhou? Acho que foi muito. Eu perdi 4. Os outros eu ganhei. Pois é. Então existe algo, você tem uma frequência aí em pontos corridos que é invejável. Isso aí eu já tinha estudado, tinha pesquisado já. E troca de time. Então eu disse, porra, se o cara fez, eu posso fazer também. Eu não vou estar com 10 times diferentes. Então já, aquela dica lá, já cancelei tudo. Vai ser tudo, eu não vou dizer a medida não, né, que já é limitado. Então nas dicas aí complica. Deixa para o pessoal descobrir. Mas pode concluir. Você tem seus times praticamente todos iguais? Tenho. Eu até lembro de uma pergunta que você fez para mim, talvez seja dúvida de outras pessoas aí. Quando o seu Lorival disse que ia parar de fazer time, que não tinha mais condições de saúde de fazer time, ele me ligou e perguntou, Robertinho, não posso mais fazer time, minha saúde não permite mais. Você quer um último time? Aí eu falei, eu quero. Posso pedir? Ele pode pedir. Você quer um, quer dois? Eu falei, você vai fazer quantos? Ele falou, vou fazer o quantos você quiser. E aí eu, espertão, falei assim, então faz 10 para mim, Lorival. E aí ele falou, faço, manda as cores que você quer, que eu vejo as chapas que vão ficar boas para você. Detalhe isso, né? Ele fazia de acordo com... Ele fazia o botão personalizado, de acordo com o que ele sabia que eu jogava, e colocava as chapas certas para mim. Por exemplo, eu quero verde, mas eu pedia verde escuro. E aí vinha um verde médio, não vinha um verde claro. Eu falei, mas eu pedi um escuro. Não, mas a chapa escura não é boa para você. Então, aí acabou facilitando bastante para mim, né? E ele fez os 10 times para mim. Depois eu fiquei triste, até devia ter pedido uns 50. E ele fez os 10 times idênticos para mim. Eu tenho 9 deles hoje, um deles eu me desfiz. E jogo com todos eles, todos têm a mesma condição. E recentemente eu precisei dar uma mudada de ares e precisava de um time. E aí um grande amigo meu que está fabricando botão aí agora, começou recentemente, ele falou assim, deixa eu fazer um time para você. Aí eu, claro, faz um time para mim aí, né? Ele... Passei a medida, ele falou que ia fazer um time, ele falou, não, eu vou fazer na medida que eu quero. Eu falei, faz, time de presente. E o cara me mandou um time, papá, tão lindo, tão bem feito, que eu falei assim, não, peraí, eu vou mandar meu Manchester City para você, que é o time que eu ganhei umas 3 Copas do Brasil e um brasileiro. Eu vou mandar esse para você e você consegue fazer igual? E ele falou, vou tentar. E quando vieram os times, se eu colocar esse time na mesa e colocar o meu Manchester City, eu não sinto diferença nenhuma. Aí eu dei um feedback gigantesco para ele, o Renato Borges, e falei para ele, esses times, além de sensacionais em acabamento, em bonito e tudo mais, trouxeram uma qualidade e cara, é inexplicável. Eu fiquei bobo quando eu vi os times. Tanto que eu já pedi mais 6, né? Ele já mandou. Então eu tô com 6 times zeradinho, papai. Daqui a pouco você vai me ver jogar uma partida com cada time. Você me mata de inveja. Isso aí é fato. Não, o Renato tem... mas você... vai encerrar... Mas você precisa de um fabricante dele. Vai encerrar aqui, aí eu volto novamente, beleza? Beleza.